Bom dia, investidor do mercado financeiro. Tudo bem com você? Hoje eu vim aqui um tema que é muito perguntado, né, para mim, que vem muito quando eu boto aquela caixinha de pergunta, por que operar TR, né? Por que eu opero TR? Primeiro vamos explicar, né, quais são os tipos de análises que tem para se operar, né? Quais são os tipos de operações? Você tem TR, que é Tape Reading, você tem análise fundamentalista, que é uma análise para longo prazo, onde você vê fundamento de empresas, balanço de empresas, você vê coisas de longo prazo, né? Desenvolvimento de mercado, tendência de mercado, prospecção para o futuro, certo? E você tem também a análise gráfica, análise técnica, né? Que você vê tendências, linhas de alta, a LTB, que é linhas de alta, tendência de alta, a LTB, que é tendência de baixa, LTA, linha de tendência de alta. Aí você tem a análise gráfica. E Carlos, por que você escolheu usar Tape Reading? Na verdade, cada escolha, o porquê é individual. Exemplo, tem pessoas que são mais visuais, preferem utilizar gráfico. Eu escolhi Tape Reading por alguns grandes motivos, certo? Vamos lá. O motivo número 1, porque ela é uma técnica onde eu consigo ver que de fato está acontecendo no mercado financeiro. Eu consigo ver quem está comprando e quem está vendendo. Qual é o player que está comprando, qual é o player que está vendendo. Por quê? Por que eu digo isso? Porque no gráfico você só vê simplesmente um candle, certo? E você não sabe quem foi que comprou ou quem foi que vendeu. No Tape Reading não. Você tem como saber, que exemplo, se foi o BTG Pactual que comprou, se foi a Tullet, que é outro player, se foi a UBS, que é outro player, se foi Ideal, se foi a Genial. Quem está vendendo, se é o Santander, se é o Itaú, se é o Bradesco. Então você tem como identificar os players, né? Essa é a primeiro ponto porque eu escolhi operar Tape Reading. O segundo ponto é não depender de estatística. Por quê? Porque no gráfico, a análise técnica, você estuda um padrão de comportamento do preço, certo? O padrão de comportamento de como se formou o gráfico, e você usa a estatística ao seu favor. Você diz que aquele padrão, quando acontece aquilo, ele vai se repetir dessa forma. Aí você compra ou vende de acordo com o padrão. E o TR não. TR, Tape Reading, você reage ao fluxo. O fluxo está vendedor, você vende. O fluxo está comprador, você compra, certo? E o que é que a gente hoje tem como grande, vamos dizer, como um grande diferencial também do Tape Reading? É porque são até aonde os grandes players estão olhando para elas. O BTG Pactual, a XP, o Itaú, o Santander, eles estão olhando, não estão olhando para um gráfico, não estão olhando para um candle. Eles estão olhando para quem está comprando, quem está vendendo, o que é que está acontecendo naquele momento no mercado, para poder montar suas posições macroeconômica, microeconômica, a posição no dia, a posição pensando no mês. Então, assim, é uma técnica utilizada pelos grandes players. Então, não tem como, eu acredito, um player usar, exemplo, 1000 lotes do cheio sem usar TR, sem ver quem está, exemplo, um player feito o Santander, querer comprar 1000 lotes, ele vai lá e comprar mercado sem usar TR. Não, ele monta uma posição no dia. Então ele vai aos poucos montando a posição dele, mas sempre olhando o que é que os outros players estão fazendo para poder ele montar a melhor posição no melhor preço para ele. Que exemplo, se é comprado, é num preço mais baixo, né? Comprar mais barato. Se é vendido, é no preço mais caro.
vender mais caro, né? Então é isso, pessoal. Por isso que eu opero TR. Porque eu sou uma pessoa que tem um perfil reativo, não sou uma pessoa visual, assim, meu perfil é muito reativo e também gosto de entender o porquê que os grandes players fazem o que fazem. O que é que o mercado está vendo? O que é que o mercado está olhando? Exemplo, o contexto de mercado ele é muito bem entendido pelo TR. O TR, exemplo, quando a gente vê o contexto, você consegue ver se no TR o início do fluxo do contexto do dia. Exemplo, você faz lá um panorama, o panorama do dólar, você faz um estudo no início do dia, antes da abertura do mercado, que isso é básico, todo trader deveria fazer, todo trader profissional deveria fazer o estudo no início do mercado, certo? E aí ele vê que o mercado é de alta, certo? E aí ele espera um momento certo, quando os players começarem a montar a posição de compra. E como é que ele percebe isso? Através do TR. Às vezes o panorama é de alta, mas no início do dia os players começam a realizar. Então o preço pode descer até um certo ponto que fique favorável à montagem de posição deles e dali eles começarem a montar a posição. E aí você no TR identificar que, olha, o Santander, o BTG, a XP, o Itaú, o Bradesco, a Tullet, o JP Morgan estão começando a montar preço perto dos 60, perto dos 70, perto do 80, começar a montar preço na compra. E aí você vai com fluxo. E aí por isso que eu escolhi o TR. Porque não depende de estatística, depende de análise e ela é o quê? Uma técnica discricionária, onde você entende o que está acontecendo e trabalha em cima do que você está vendo, do que você está acontecendo, não em cima de padrões estatísticos. Porque assim, entenda, você quando está num gráfico, você não sabe, exemplo, o candle, você tem uma estrela cadente, certo? Você não sabe o porquê formou aquela estrela cadente, certo? Você não sabe qual foi o motivador, entendeu? Às vezes é uma fala de algum membro da economia e o mercado depois tende a subir, continuar o seu movimento de alta. Às vezes pode ser uma realização do mercado para continuar o movimento de alta, você não sabe. Então, assim, para mim, eu não gosto de depender de estatística. Ah, fez uma estrela cadente, rompeu a mínima da estrela cadente, então a gente vai vender. Poxa, eu não gosto, porque a estatística diz que 80% dá certo. Pô, para mim não serve, mas para você pode servir. Nada contra isso. Mas para mim, são as características do TR que são fundamentais, imprescindíveis para poder operar. Para poder eu montar minha posição no dia, às vezes, para poder eu fazer meu trade faquinha, que eu digo que é ganhar 1, 2, 3 pontos por operação. Então é isso, pessoal. Por isso que eu escolhi TR e assim, e respeito cada um, mas eu vim aqui explicar o porquê que eu opero TR. Eu opero TR por essas formas, porque aonde os grandes players atuam, para onde eles estão olhando. É aonde eu posso reagir ao fluxo, eu posso pensar um pouco sobre o mercado, pensar onde são as regiões de venda, regiões de compra, é aonde eu não dependo de estatística, certo? São esses meus porquês que eu opero TR, tá certo? Tá bom? Um belo sábado para vocês, um bom final de semana e tamo junto, pessoal, muito junto.